jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Agora é o samba da comissão de linguiça. Essa comissão vai fazer linguiça. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Você já pode participar da edição de hoje, viu? Enviando seu comentário ou pergunta para o facebook.com/programa Fora da Curva. Ou ligando aqui para a rádio no fone 081, que estamos no Recife, 3879-5549. 3879-5549. Esta música que a gente acabou de escutar e está aqui em BG é um trechinho de uma música chamada Samba da Comissão de Linguiça, de autoria de Tom Zé. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu sou Adriana Santana, professora de jornalismo da UFPE, e o programa, a partir de agora, vai discutir 2 casos atualíssimos. E esses casos acabam pondo em xeque a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal, o STF. Além disso, esses casos podem nos indicar que o governo federal e aliados estão com o objetivo de fazer uma blindagem contra possíveis condenações na Operação Lava Jato. E que casos são esses? Vamos a eles. Primeiro, amanhã, terça-feira, 21 de fevereiro, o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, vai ser sabatinado no Senado Federal. Isso faz parte do processo que poderá levá-lo a assumir o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima do país. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar o lugar de Teori Zavascki, que morreu em acidente aéreo no mês passado. Pois bem, caso ele seja aprovado ao cargo, o que é bastante provável, Alexandre de Moraes vai ser o novo revisor da Lava Jato no Supremo, posto que era ocupado por Edson Fachin, que agora assumiu a relatoria após a morte de Teori Zavascki. Mas agora vem a cereja do bolo. Moraes vai ser sabatinado por 9 senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, todos eles investigados pela Lava Jato. Desenhando para vocês, ouvintes, e para a gente também, tudo indica que Moraes vai ser aprovado para o STF por um grupo de senadores citados e investigados na Lava Jato. E uma vez no Supremo, Alexandre de Moraes vai julgar esses mesmos senadores. O nosso segundo caso diz respeito ao foro privilegiado adquirido pelo então secretário Moreira Franco, também citado na Lava Jato. E o que vem a ser foro privilegiado? Significa que ele agora tem direito a julgamento especial. Michel Temer fez a manobra apenas 3 dias apenas depois de Moreira ter sido citado em delação premiada na Operação Lava Jato. E o ministro do STF, Celso de Mello, aprovou a indicação, disse que estava tudo bem, né? O pessoal já afirmou que vai recorrer e a decisão pode ficar a cargo agora do plenário da Corte. E o que nós, cidadãs e cidadãos, temos a ver com isso depois desses casos? Será que dá para acreditar no STF, minha gente? A pergunta eu lanço para os nossos convidados que estão aqui no estúdio. Nós vamos conversar agora com Liana Cirne, que é advogada e professora da Faculdade de Direito do Recife, e também com Samarone Lima, que é jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, minha gente. Bom dia, Liana. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Samarone. Bom dia, Adriana. Bom dia, os ouvintes. Vamos conversar. Vamos lá, Liana, começando com você. Querida, será que dá pra gente acreditar, confiar no nosso Supremo Tribunal Federal? O simples fato dessa pergunta estar sendo feita já nos coloca em estado de alerta máximo. O Supremo Tribunal Federal é a nossa corte máxima. E se ela é a nossa corte máxima, nós deveríamos ter máxima confiança. Se nós estamos questionando o grau de confiabilidade da Corte Máxima do Judiciário, isso já nos leva à conclusão de que toda a instituição do Judiciário está em xeque. Isso é muito grave. Por quê? Porque ao Judiciário cabe a observância do direito em última instância.
Ao judiciário cabe assegurar o cumprimento das leis. E se nós estamos desconfiando de que o judiciário não está cumprindo essa tarefa, mas uma outra tarefa, escusa, imprópria e corrupta, essa simples desconfiança já seria suficiente para nós questionarmos todo o papel do direito na nossa sociedade. Não só do STF. Não só do STF, mas do direito. Porque essa pergunta nos leva a pensar para quem funcionam as leis. E a premissa maior do direito é o princípio da igualdade. A lei é igual para todos. Todos devem ser iguais perante a lei. Mas alguns estão parecendo mais iguais do que outros, né? Na verdade, nós estamos vendo uma segregação inadmissível. Inadmissível. É bom a gente ponderar o que é o STF. O STF seria o nosso Tribunal Constitucional. Os tribunais constitucionais, eles têm um contexto histórico. Eles são tribunais que foram criados no pós-guerra, depois das barbáries de violação severa de direitos humanos, depois de dizimação do povo judeu, depois da perseguição política a uma série de grupos étnicos. É uma instituição recente, né, historicamente. E se funda na ideia de supremacia da Constituição, de que todo ordenamento jurídico de um país deve se sujeitar às máximas da Constituição. E a Constituição, ela mesma, é, antes de tudo, um diploma jurídico que estabelece nossos direitos fundamentais, nossos direitos humanos. Então, um tribunal constitucional, em qualquer lugar, é um tribunal de Constituição política. O STF é um tribunal de Constituição política. Mas, historicamente... Só te interrompendo um pouco, Liana, já é uma pergunta, vou aproveitar o gancho que chegou a pergunta de um ouvinte, Igor Bruno. Eu acho que você já vai entrar nesse tema, que é como a politização do judiciário tem interferido no processo democrático do país. São perguntas, essa é uma pergunta extremamente pertinente, a gente tem que entender a diferença em relação ao que eu vinha dizendo. Sim, o STF é um tribunal de Constituição política, não é um tribunal de Constituição partidária, são coisas completamente diferentes. Não podem ser confundidas. Não, por favor, são coisas radicalmente diferentes, eu diria antagônicas. No momento em que o STF se transforma numa corte partidária, ele nega o seu papel de corte política. O que eu quero dizer com corte política? Corte de garantia da Constituição. Corte que vai garantir os direitos fundamentais da minoria diante da maioria. Essa é a composição de um tribunal constitucional historicamente. É assegurar a sobrevivência digna das minorias diante de uma maioria que pode ser opressora, como aconteceu no Estado nazista. Liana, a gente também foi ouvir pessoas na rua, ouvintes, a gente que está participando com a gente. O que é que eles estão achando sobre o tema e principalmente se eles, aquela pergunta que eu te lancei agora há pouco, se eles estão confiando ainda no STF. Vamos escutar. Oi, eu sou Fátima e sou dona de casa. E, bem, o fato de eu confiar na justiça brasileira é porque eu não costumo generalizar. E eu sei que, apesar de toda injustiça que a gente vê, mas a gente também temos bons casos, bons exemplos, onde ela é feita com seriedade, devido a profissionais que ainda agem com seriedade, com responsabilidade, honrando o compromisso que tem com a lei e com o cidadão. Meu nome é José Bezerra dos Santos, minha profissão sou pedreiro, contra muita dificuldade hoje para sobreviver. Porque não dá para confiar na justiça, porque tem muita falha. Outra coisa, a gente elege os deputados e os senadores e só cria leis que favorecem os poderosos e os pobres vão ficando de lado. E assim o Brasil vai se empurrando com a barriga. Meu nome é Maria Hilda e sou artesã. O sistema judiciário brasileiro é muito falho e não confiável, devido a vários erros apresentados pela mídia. E a demora que se leva para acontecer o julgamento, e mesmo com a demora ainda se comete erros, aí por isso ele não é confiável. Samarone, eu queria aproveitar esse gancho.
a gente acabou de ouvir essa sensação, né, de injustiça dentro da própria justiça, essa sensação de que Leona falava há pouco de a gente não se sentir defendido pela nossa corte máxima. E aí eu te pergunto o seguinte: a própria imprensa dita mais conservadora, né, mais às direitas, a imprensa tem feito duras críticas ao Supremo, duras críticas a essa partidarização do Supremo, né? Ô Samarone, mudou a imprensa, né? Ou o caso é tão absurdo que não consegue nem ser abafado pela grande mídia? O que é que tu achas? Não, acho que esse caso ele é tão escandaloso, né, que acho que até os mais conservadores estão assim surpresos com essa, digamos, a impressão que dá é que o governo perdeu qualquer pudor em fazer o que dá na cabeça, né? Esse ministro que vai ser sabatinado, está licenciado, Alexandre Moraes, né? Ele era o ministro da Justiça quando teve essas rebeliões recentes, essa tragédia brasileira né, que pessoas foram assassinadas dentro de presídios. Exato. E a quantidade de besteira que esse homem diz, assim, de forma escancarada, né? Então, nós estamos vivendo um momento assim, muito tenebroso do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? Muitos avanços que vinham acontecendo, mudanças importantes estão sendo revertidas. E eu não sou especialista, assim, eu sou um jornalista que tenho muito contato com advogados, por causa de matérias, eu sou muito ligado a direitos humanos. E, assim, as pessoas estão... assim, é um sentimento de perplexidade, assim. Eu conversei com vários amigos que são advogados, porque ele vai ser, possivelmente, né, como já está tudo cartas marcadas, o Alexandre Moraes deve ser, provavelmente, novo ministro do Supremo, pasmem, né? Uma pessoa que tem uma linguagem de truculência, uma pessoa que, se você imaginar que a maior corte, quer dizer, os advogados, todos os juristas, chegar ao Supremo é como se fosse a coroação de uma grande trajetória intelectual, né? Uma coisa de você ser reconhecido pelos seus pares como uma pessoa que está ali, né? E vai chegar essa pessoa agora que tem uma ligação direta com o Michel Temer, né? Uma escolha pessoal do presidente. Sim, conhecido e como ele vai entrar, né? e ele já vai entrar com uma missão partidária, né? Pegando que já está sendo, ele vai entrar com essa missão. Então, inclusive, ele se desfiliou recentemente, ele era afiliado ao PSDB até ontem, digamos assim. Era o PMDB, depois tirando, fazendo um trocadilhozinho, tirando um pouco essa seriedade, assim, nós estamos vivendo... Então, que você pega aqui o Recife, né? O Recife, uma cidade com essa tradição de carnaval, centenária, uma coisa que faz parte da alma da gente, tal, apesar de ser cearense. Quem é escolhido para ser homenageado pela prefeitura? Almir Rush. Quer dizer... o que é que ele representa para a cultura pernambucana nesse momento, assim? Eu soube, inclusive, que o maestro Edson Menezes foi um dos indicados, assim. Tem uma lista de grandes maestros, grandes figuras. Não, aí vai Almir Rush, porque foi uma escolha pessoal lá de dentro de alguém, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos... Isso é na cultura, na economia, em todos os campos, está assim... Estão sumindo esses valores, né? De importância, de conhecimento, gente, como o Record Deve Viver, a nossa produtora, a jornalista Débora Brito, que está aqui no estúdio, ela vai lembrar, né, que o STF, nesse caso, parece ter 2 pesos e 2 medidas, não é? Exatamente. A justiça tem agido de maneira diferente, é isso, Débora? Exatamente. Bom dia, gente. Acho que pegando o gancho, inclusive, do que a ouvinte fala, relacionando será que a gente consiga confiar realmente no STF? E ela cita também o papel da imprensa, né? E como é que a população está sendo informada ou não. Nesses 2 casos, e a gente lembra, por exemplo, em março de 2016, a cobertura da imprensa que utilizava termos recorrentes como a revolta das ruas, a revolta da população, ouvindo, né, a população supostamente revoltada com a possibilidade da indicação de Lula para ministro da Casa Civil em 2016, a tentativa, né? E que ele foi suspenso. E a gente observa hoje, o que é curioso, o Samarone pode inclusive comentar isso também, a tentativa ou mesmo a execução de uma cobertura que houve lados, que coloca a fala do PSDB, do PMDB, que houve o próprio Moreira Franco, e fazendo o que deveria ser o trabalho jornalístico, sendo utilizado, inclusive, para dar um tom de imparcialidade, de normalidade a essa indicação que está acontecendo, né? E aí a gente pensa, inclusive, qual é o papel da imprensa como é que as pessoas estão realmente sendo informadas, né? Ou tendo as informações necessárias para formar suas opiniões acerca desse caso, né? Eu queria ouvir Samarone também de como é que se dá isso, né? De utilizar o que seria o jornalismo de boa qualidade para
desinformar ou informar parcialmente as pessoas. Não é por acaso, assim, que hoje o programa Fora da Curva está completando uma semana. Uma semana nós começamos essa série de programas, né? E cada dia a gente está debatendo um tema que colocando sempre uma pergunta, né? Então, assim, são esses espaços que tem que ser cavados, tem que ser valorizados, são sites alternativos na internet, são esses outros espaços. A própria Marco Zero, né? Conteúdo. Marco Zero é um coletivo de jornalistas, tem vários coletivos de jornalistas no Brasil, inclusive uma tendência mundial, né? E, por exemplo, você pega aqui, eu peguei o Jornal do Comércio de hoje, está o seguinte, a matéria sobre o Alexandre de Moraes é o seguinte: Sabatina, Planalto acredita na aprovação. É o título. Mais favorável. É isso aí, pronto. Eu vou rir, mas era pra chorar, né? Gente, para você que acaba de sintonizar, este é o Fora da Curva, um programa que une jornalismo, crítica e diversidade. Hoje a gente está discutindo se depois de Alexandre de Moraes ainda dá para acreditar no sistema de justiça brasileiro. E você, ouvinte, ainda acredita no STF? Fomos ouvir mais pessoas sobre o tema. Vamos lá escutar? Terezinha de Jesus Santos, aposentada. Eu não confio na justiça brasileira porque eles, hoje em dia, não fazem mais nada pelo povo. O povo vota tudinho, mas ninguém confia mais em ninguém. Meu nome é Maria Célia, sou estudante de serviço social. A nossa justiça brasileira, ela é boa e eu confio. Ela nunca falha. Demora, mas não falha não. Meu nome é Rayane, eu sou estudante do curso de Direito. Para mim, a justiça brasileira ainda está muito aquém de um sistema justo que tende a buscar a verdade real. O problema está desde a elaboração das leis até a sua aplicação. E mesmo eu sendo da área jurídica e tendo conhecimento de alguns dispositivos legais, eu não confio 100% em sua efetividade, devido aos excessos e, em alguns casos, à falta da devida interpretação jurídica dos operadores do direito. Liana, você como operadora do direito, eu imagino que para você deve ser ainda mais difícil escutar isso, viver essa situação, né? Olha, é muito, muito grave. A crise ética que nós estamos vivendo me parece sem precedentes na história recente do nosso país. Até o pessoal estava brincando, né, que a crise Moraes, né, de Alexandre de Moraes e Moreira, de Moreira Franco, a crise Moraes-Moreira parece o hit mesmo de Moraes-Moreira, né? Lá vem o Brasil descendo a ladeira e vertiginosamente, né, ladeira abaixo, assim, de uma maneira absurda. A gente tem que parar para refletir sobre o que está acontecendo. Não é banal. Não é mais uma situação. Não é banal. Eu sei que nós estamos... especialmente de um ano para cá, nós estamos vivendo uma maré de atrocidades institucionais que nós estamos nos habituando já, como nós nos habituamos a passar por crianças pedindo esmola nos sinais. Já naturalizamos isso, nós né? naturalizamos a violência que é inaceitável. É a mesma coisa, nós já estamos tão... são tantos absurdos, imoralidades, são tantas corrupções que a gente vai se anestesiando. Nós não podemos ficar anestesiados, é muito grave. A gente tem que entender a dimensão, a intensidade da gravidade do que está acontecendo. Réu, um acusado não pode escolher o seu juiz. E escolhe o juiz e tem foro privilegiado, né? Totalmente o princípio do juiz natural, um princípio que é a garantia de imparcialidade dos julgamentos. Como pode um réu escolher o seu juiz? Isso é de uma imoralidade brutal. O que vai acontecer amanhã no Senado, se nós fôssemos um país com um mínimo de mobilização política, e não aquela mobilização política manipulada pela imprensa golpista, mas se nós fôssemos uma nação com dignidade, com amor pela nossa pátria, com amor pela nossa bandeira de fato, nós não permitiríamos que a sessão amanhã no Senado acontecesse, porque ela é uma imoralidade. Um réu não escolhe o seu juiz. Isso fere o princípio do juiz natural, isso fere a estrutura da imparcialidade do judiciário. Juliana, é muito grave. Falando em imparcialidade, qual é o papel do foro privilegiado? O foro privilegiado deveria existir ou não? É uma pergunta bem complexa. Tá? Há defensores do foro privilegiado, ele pode inclusive abreviar o tempo de duração
do processo, do julgamento. Mas nesse caso em particular, a gente sabe, sobretudo com a instrumentalização partidária do STF, a gente sabe que o foro privilegiado, nesse caso concreto, ele visa tirar os indiciados, os delatados, né, agora que a delação foi homologada, da mira da própria imprensa e tentar ao máximo abafar o caso, tirando propriamente de onde a Operação Lava Jato está ocorrendo, que é no juízo de competência do juiz Sérgio Moro. Seria uma benesse, então, a quem eu nesse tenho caso profundas críticas de ordem dogmática, diga-se de passagem, mas... Débora comentou um pouco, né? Vamos fazer um contraste. Eu estava falando da imoralidade, que é um réu escolher o seu juiz. O que vai acontecer amanhã no Senado é inaceitável do ponto de vista moral. Aliás, por que é que o PSOL e a Rede recorreram da decisão do ministro Celso de Mello? Porque o ministro Celso de Mello, em uma decisão que não foi uma decisão do plenário da STF, uma decisão liminar de um único ministro, não deferiu a liminar pleiteada pelos partidos para justamente impugnar a nomeação do Moreira Franco como ministro da Justiça. Justamente alegando desvio de finalidade, ou seja, para retirar Moreira Franco da Lava Jato, e também em razão de ferir o princípio da moralidade administrativa. O ministro Celso de Mello... o Moreira Franco é citado 34 vezes numa única delação. O apelido dele na delação é Angorá. Angorá, exatamente. 34 vezes. 34 vezes. E agora tem um foro privilegiado. Como uma pessoa assim tem envergadura moral para ser ministro da Justiça? A gente tem que se questionar isso. Mas, assim, voltando para o tema levantado pela Débora, né, quando Dilma nomeou Lula para ministro-chefe da Casa Civil, o mesmo STF, através de uma decisão do ministro Gilmar Mendes... E rápida, né, Eliana? Bem rápida. Entendeu que havia desvio de finalidade. Por quê? Porque iria tirar Lula da Operação Lava Jato e colocá-lo no foro privilegiado. E a mídia fez um belo escândalo, né? Foi um escândalo da mídia. Exatamente o mesmo caso em relação a Moreira Franco. Exatamente. Com uma decisão frontalmente contrária à decisão preferida no caso do Lula. Então, e aí agora o PSOL e a Rede, que são os autores da ação, recorrem, né, para que o pleno do plenário da STF decida, porque o ministro Celso de Mello deixou de analisar o argumento da moralidade administrativa, mas causa profunda estranheza e também profunda preocupação que há tão pouco tempo o STF tenha decidido de um modo e agora o STF decida em linha antagônica. Além de tudo isso, gente, eu estava lendo ontem uma pesquisa da FGV, que foi publicada inclusive pela grande imprensa, o Estadão publicou. Não é só a mídia alternativa, digamos assim, como nos chamam, né? Toda a imprensa está publicando, que apenas 1% dos julgamentos do STF para foro privilegiado resultam em condenação. 1%. 1%. É um número, acredito que risível, né? Não sou operadora do direito, mas como cidadã eu fico chocada com o número que desse, é um número irrisório, porque eu gostei muito da fala do José dos Santos, o pedreiro. Ele mostrou bem a justiça seletiva. Sim. A justiça seletiva ela é racista. E se você for observar o percentual de condenação de jovens negros da periferia, que você citou, os do foro privilegiado, apenas 1% são condenados. Mas vamos ver os percentuais de condenação de jovens negros da periferia. Não, Liana, eu moro aqui na Rua da Aurora e é comum, né, ter batidas policiais aqui nessa região. E é notório. Dá você ver como é a abordagem para pessoas brancas e como é a abordagem com negros. Isso é uma coisa que não precisa nem você escutar o que estão falando. Você fica vendo a cena, é totalmente diferente, é muito mais agressiva, muito mais... Né? Então, e só para completar, e os dois pesos e duas medidas do Supremo
É o mesmo 2 pesos, 2 medidas da mídia. Exatamente. Porque quando o Lula foi nomeado, foi um escândalo. A mídia quase foi um surto psicológico, né? O Lula convoca praticamente as pessoas para irem às ruas, na revolta. E esse agora, não, é só mais uma coisa caso, bem mais banal. Gente, eu vou aproveitar aqui para falar, para dar uma informação. Na verdade, é um pedido de um ouvinte, que é um pedido, acho que nosso também, de quem faz o Fora da Curva. O ouvinte chama Maurício Santos, ele acabou de entrar em contato conosco para dizer o seguinte: gente, a realidade é que esse programa é muito curto. Devia ter no mínimo 1 hora, é muito importante. Também acho. Também achamos. Já está acabando, meu Deus, acredito. Estamos trabalhando para isso, só temos mais 4 minutos, infelizmente. Então. E eu já agradeço bastante a presença de Liana Cirne. A gente falaria sobre esse tema, eu acho que 3 dias seguidos, pela importância, pelo choque que todos estamos, né? Estamos chocados com a situação e a gente realmente não tem feito nada mais consistente para parar essa sangria, né? Eu agradeço. A necessidade de ter um debate aberto, né? Claro. Isso, público, gratuito. Exato. Liana, muito obrigada. Você queria deixar algum recado para as pessoas? Sim, o meu recado é: o que está acontecendo está fora da normalidade. O que está acontecendo coloca em xeque o Estado Democrático brasileiro. Um Estado democrático precisa de instituições sólidas. Instituições sólidas. Elas não flutuam, elas não vão de acordo com os ventos, com a maré. Com as conveniências. Nós precisamos de um judiciário que faça respeitar o direito, faça respeitar as leis e respeite o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Que assim seja, né? Samarone, brigadíssimo. Só mandar um abracinho para Joab, do Morro da Conceição, Dimas, aqui da Rua da Aurora, e Naná, do Poço da Panela, que se não mandar esses abraços, eles ficam bem chateados. Débora, obrigada também. Débora fez a produção do programa de hoje. Ela que é do Centro de Cultura Luiz Freire. Meu filho também, dá uma de Xuxa. Só que eu não gosto de mandar pro meu pai e minha mãe. Eu vou mandar um beijo pro meu filho, filhote. Beijo, mamãe te ama. Gente, desculpa, 2 mães numa mesma mesa, eu também vou ter que fazer isso. Mães têm prioridade. Que não me, né, minhas filhas e meu filho devem estar me escutando agora. Pedro, Nina e Helena, beijo. Débora, obrigada. Quer falar alguma coisa? Muito obrigada, gente. Bom dia e amanhã tem mais Fora da Curva. Isso, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece, já agradecemos, né, bastante a presença de Liana, de Samarone, de Débora Brito, também aos nossos ouvintes, principalmente a Maurício Santos, que pediu que a gente ficasse mais tempo por aqui. Muito obrigada. O Fora da Curva de hoje, já falei, teve a produção da jornalista Débora Brito. Muito obrigada, Débora. Quem ficou à frente das nossas redes sociais hoje foram, né? Gabi Alves e Dani Marreira. Muito obrigada, meninas. São alunas do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Os trabalhos técnicos de hoje ficaram a cargo de Felipe Peixoto, né, que é funcionário do Laboratório de Imagem e Som da UFPE, e também de Marco... Eu esqueci o nome de Marco, olha que absurdo. Marco Antônio, que é aqui da Rádio Universitária. A gente agradece também a todos os alunos e alunas do curso de RTVI da UFPE que estão dando um banho de profissionalismo, ainda estudantes, aqui na Universidade. E aqui na Universitária FM. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE. A gente tem a parceria do Núcleo de Rádio e TV Universitárias, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação Popular e do Mirim Brasil. Esta foi a edição do dia 20 de fevereiro de 2017. Lembramos que a equipe de hoje, a gente vai estar de volta na próxima segunda, viu? E amanhã você fica com a apresentação de Manina Aguiar, discutindo o tema O que fazer quando a imprensa viola direitos humanos, tema imperdível. Segunda-feira de carnaval, hein? Isso, não, a gente volta não, perdão, a gente não volta no carnaval não, já errei, ó, já é o frevo na cabeça. A gente volta daqui a 15 dias com esta mesma equipe, perdão. Esse programa está disponível para ser escutado e também assistido nas páginas facebook.com/Fora da Curva e facebook.com/99 Universitária. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde, a gente encerra o programa de hoje com mais uma música de Tom Zé. Você fica agora com Homologou. Boa tarde. Homologou, mas querem transformar a Lava Jato em Lava Rato. Homologou, e o país nesse teatro pisa num rabo de gato. Homologou, mas querem transformar a Lava Jato em Lava Rato. Homologou, e o país nesse teatro pisa num rabo de gato.
bota a mão daqui, bota a mão dali, pobre nação. Não dá pra crer. Bota a mão daqui, bota a mão dali, quanto ladrão. Essa turma só se botar no chilindró. Homologou, homologou, mas querem transformar a Lava Jato em Lava Rato. Homologou, homologou. Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Incentivo à alimentação saudável. Da saúde se cuida todos os dias. Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira e conheça as recomendações sobre alimentação saudável. Assim, você aumenta a saúde da sua família e previne doenças como obesidade, diabetes e outras doenças crônicas.